hoje eu vou num outro texto, também no livro de Mateus. Na verdade, essa minha série ficará no livro de Mateus, no capítulo 5. E hoje eu vou no livro de Mateus 5, verso 4. Mateus, capítulo 5, verso 4. Deu um probleminha aqui, mas vamos ver se volta, para que você possa acompanhar o texto na projeção, caso você não esteja com a Bíblia aí. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Você acha que vai, Vena? Não? Então eu vou ler aqui. É um texto curto. E eu espero que nessa noite Deus fale conosco. O texto diz assim, ó. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem me conhece sabe que eu tenho o hábito de ler na Bíblia a mensagem. Mas nessa série eu estou sendo mais clássico. Estou lendo uma versão da Bíblia mais antiga, na versão Almeida. Vou repetir. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No livro de Lucas, capítulo 6, verso 21, o texto diz assim: felizes de vocês que agora choram, porque haverão de rir. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um tempo de oração. Pai bondoso, Pai querido, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que nessa noite o Seu Espírito Santo coloque sementes de vida e vida eterna em nós. Que nessa noite, todos que estão aflitos, todos que têm a lágrima como companhia, que possam de fato serem abraçados por Ti. Que nessa noite, Pai, nós possamos encontrar felicidade ao nos depararmos com o Espírito da vida. Então eu lhe peço sabedoria, discernimento e companhia, para que juntos possamos encontrar o Seu amor, encontrar contigo, e isso revigorar a nossa vida com felicidade. É isso que eu te peço no Seu doce nome. Amém e amém. Quando eu leio esse texto, felizes são os que choram, porque serão consolados, eu fico com a impressão que Jesus não está falando de um choro qualquer. Jesus não está falando do choro que a gente deixa escorrer, a lágrima escorrega pelo rosto quando nós estamos felizes. Eu preciso confessar, eu sou uma pessoa muito chorona. Quem me conhece mais de perto sabe que eu choro para valer. Quando eu estou muito feliz, eu choro. Mas eu acho que Jesus não está falando desse choro. Acho que Jesus está falando de um choro de aflição. Aquele choro que traz uma certa dose de sofrimento. Um choro que às vezes nos deixa um pouco perdido. E por que eu acho que Jesus está falando desse choro? Porque também em um determinado momento, o mesmo Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. A aflição, o sofrimento, a dor, faz parte da vida. Está na vida. E eu tenho a impressão que quando leio esse texto, felizes são os que choram, porque serão consolados. Eu tenho a impressão que Jesus está falando desse choro. Porque quem é que precisa de consolo? Quem é que precisa de um colo, amigo? É quem está aflito. É quem está angustiado. É quem está perdido em alguns momentos.
Mas eu não sei vocês. Quando leio isto, felizes são os que choram, porque serão consolados, eu fico me perguntando, como é que será que choro e aflição pode nos proporcionar felicidade? Como será isso? O que será que Jesus quer dizer com isso? Como pode choro e aflição nos proporcionar felicidade? Porque eu tenho a impressão que são antagônicos. Choro é antagônico à felicidade. Mas eu espero e desejo que a partir do Espírito Santo de Deus, hoje à noite nós possamos encontrar de fato felicidade, mesmo diante da angústia. Porque eu acho sim, que isso é possível, mesmo parecendo antagônico. Eu acho que a felicidade é possível em meio à aflição, e é com essas ideias em mente que eu quero compartilhar alguns insights com vocês, e a primeira coisa que eu gostaria de dividir é, na verdade, uma pedagogia. Para que você aprenda a separar. A aflição não é a mesma coisa que desespero. Às vezes nós nos confundimos. Mas aflição, essa coisa que nos deixa um pouco preocupados, que nos incomoda, não é a mesma coisa que desespero. Como disse, todos nós já percebemos, já entendemos, já somos adultos suficientes, ou mesmo as crianças que aqui estão, já sacaram a partir da observação com os pais, que a vida não é só sorriso, que tem sofrimento, que tem dor. A aflição está em nós. A experiência da aflição é inerente à vida. Pensa um pouco comigo. Às vésperas da prova da faculdade, ou da pós-graduação, ou do mestrado, ou de um concurso que você vai fazer. Às vésperas de uma entrevista de emprego, inclusive no momento que vivemos, de dificuldade econômica, então essa entrevista gera aflição, porque você quer. Ao recebermos a notícia de alguém que amamos, estar doente, e numa situação difícil, íngreme, isso nos aflige. Ao lidarmos com a sanção de uma reforma trabalhista que nós não sabemos ao certo onde isso vai dar, porque isso pode mexer com toda a estrutura da nossa família, nós nos afligimos. Eu tenho a impressão que a aflição é coisa de gente que ainda sente o que reverbera a alma. Eu tenho a impressão que a aflição é algo que tem total conexão com as coisas lá de dentro, lá do profundo. A aflição é coisa de quem ama. A aflição é sensação de quem quer vida. Porque quando observa as circunstâncias da vida, do dia a dia, e isso sai um pouquinho do que imaginávamos ou planejávamos, isso nos deixa preocupados. Aflição é algo que acontece em nós sempre que paramos e observamos o mundo de dentro e o mundo de fora. Porque nós olhamos para si e percebemos as nossas limitações, inadequações, inabilidades, e isso nos aflige. Porque nós olhamos para fora e conseguimos observar que o mundo não acontece exatamente como gostaríamos. E isso nos assusta demais porque mostra a nossa fragilidade e nós temos medo de nos asfixiar, de morrermos.
de nos perdermos. Mas, mesmo diante de tudo isso, eu ainda afirmo: aflição não é a mesma coisa que desespero. Porque desespero é aquela sensação que nós temos e que nos gera uma atitude de metermos os pés pelas mãos. Você já fez isso? Acho que não. Você deve ser com certeza mais tranquilo do que eu e não fez isso. Mas eu confesso que eu já fiz. Já meti o pé pelas mãos. Por desespero. Desespero é aquele processo de lidar com a falência da esperança. Desespero é aquela sensação que nos afoga na tristeza, na apatia, na inércia. É o fim da possibilidade das coisas novas. Isso é o desespero. O desespero é de fato a inviabilidade dos dias melhores. A aflição não é isso. A aflição é outra coisa. A aflição, como diz o mestre sábio, o poeta Rubem Alves, é aquele incômodo do lado de dentro, que faz com que a gente comece a buscar recursos para gerar algo bonito, beleza. Porque a gente sim percebe que o mundo não é como nós gostaríamos e nem internamente é exatamente como gostaríamos. Isso aflige. Só que nós não entramos no desespero porque nós, a partir da aflição, buscamos recursos. A aflição é aquela dor que vem porque nós não conseguimos enxergar uma alternativa de cura imediata. Contudo, isso não define o desenrolar da história em um miserável destino sem esperança. Há uma diferença imensa. O desespero nos põe de frente para um destino sem esperança. O desespero nos limita de seguirmos para o alvo que é Cristo, o alvo que é o amor, o alvo que é libertação e salvação. A aflição é aquilo que pulsa dentro da alma e que faz com que busquemos recursos para de fato irmos na direção daquilo que gera vida e vida em abundância. A aflição é aquele incômodo que, como diz Rubem Alves, nos faz gerar pérolas onde parecia ser impossível construir alguma coisa. A aflição é sim uma dor que arfa o peito, que machuca, que sim, às vezes faz a lágrima rolar pelo rosto. E aliás, a música do Gonzaguinha é linda quando diz que quando a lágrima molhar o sorriso, essa lágrima que às vezes de dor, mas que a gente insiste. A aflição é sim uma dor que incomoda, mas que não define o fim nem da minha, nem da sua história. A aflição é sim uma dor, mas é uma dor de quem ama como o coração de Deus. Porque pense comigo, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sofreu com as aflições. E ele olha aquela circunstância e não é exatamente o que ele imaginava como o reino de Deus. E o que se faz a partir disso? Taca pedra na Jani? Não, espera só um minutinho. Quem de vocês não tem pecado? Atire a primeira pedra. A partir do que era fracasso.
A partir da aflição que está presente ali, Jesus constrói beleza. Jesus se sente sim aflito ao lidar com a viúva de Naim, mas quando ele percebe isso, ele toma uma ação e muda a história daquela mulher, retomando a vida do seu único filho. Aflição é muito diferente de desespero. Jesus, mediante ao falecimento de um filho, poderia se desesperar e não saber o que fazer, mas ao invés disso, ele refaz a história. Mesmo aflito, mesmo preocupado. Sim, é com este coração, que é o coração de Deus, que se aflige com as dificuldades de todo e qualquer ser humano, é que nós iremos construir a história, porque Ele é a nossa esperança. Por isso que digo que a aflição é muito diferente de desespero, porque o desespero não deixa eu ter o coração de Deus, o desespero faz eu me fechar, faz eu me trancar. A aflição, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dureza da vida, faz eu me abrir, porque eu quero sim ir em direção daquele que pode me dar vida e vida plena, mesmo mediante a vida ser difícil. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é a esperança para o aflito, como está escrito na carta de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Não é uma esperança qualquer. Não é uma esperança que fica apenas sentadinho, confortável, dizendo a vida está difícil e alguma coisa precisa acontecer. Ele nos regenerou para uma esperança viva, que mesmo com a aflição nós juntamos recursos para mudar o rumo da nossa história e das pessoas que estão à nossa volta. Segunda coisa que eu gostaria de repartir com vocês. Antes de partir para o movimento, e talvez isso mudar a sua vida, a sua história e dos seus, deixa eu lhe dar um conselho. Acolha. Como assim, Will? Primeiro, acolha a aflição, a angústia, o sofrimento, para depois transformar. Jesus sim é a nossa esperança. Sim, Ele é o nosso alvo. Porém, eu e você precisamos fazer a nossa parte, que algumas vezes é retirar a pedra. Para quem me acompanha mais de perto sabe que eu sou psicanalista e eu confesso, eu recebo gente e mais gente em meu consultório aflita. E o que elas mais querem é que eu, num passe de mágica, tire aquilo dali. E normalmente eu vou na contramão. Eu digo, não. Acolha a dor. Acolha a aflição. E aí talvez você vai dizer o seguinte, Will, tu é doido, é? Talvez eu até seja assim. Mas, apesar de aparentar e estar no lado oposto do que normalmente nós queremos fazer, acolher a dor, acolher a aflição, a angústia, mesmo quando ela é intensa, faz com que nós possamos observar o que de fato precisa ser feito para transformar. Quando nós não olhamos, quando nós não lidamos com a dor, nós não sabemos como transformar. E quando eu digo acolher, é acolher acriticamente, porque a gente tem uma tendência de julgar a nossa dor. Não podia estar assim.
Como não podia? Você é máquina? Sério? Você não sente dor, não? Não, eu não queria estar aflito e sentindo dor. Então, se você não fica aflito e se você não sente dor, você também não é capaz de amar. Tem certeza que é isso que você quer? Então nós precisamos acolher isso acriticamente, para olhar. E isso não é a mesma coisa de sucumbir à dor, à aflição. Não é a mesma coisa. Eu não estou dizendo para que você caia dentro dessa dor, mergulhe dentro dela. Eu só estou falando para você acolher. Porque uma vez que nós conseguimos acolher a dor, nós conseguimos cuidar do sofrimento. Ele naturalmente, nesse processo de acolhimento, vai se tornando menos impenetrável e, consequentemente, um pouco mais trabalhável, administrável. É assim que a gente encontra a oportunidade para examinar. Já foi no médico? Ele já sai receitando? Ele não pergunta? Ele não dá uma pausa para acolher o que você tem a dizer? Por que você não faz o mesmo com você mesmo? Por que você não dá esse tempo para ti? Por quê? No médico isso vale. Contigo mesmo não? Se deixarmos o sofrimento se manifestar de forma imensa, se a aflição se manifestar de forma intensa, e nós não pararmos para acolhê-la, se nós não lidarmos com as coisas que pulsam dentro da nossa alma, e pulsam porque a gente tem medo do que pode acontecer, nós rapidamente seremos dominados. Então é preciso desse acolhimento para seguirmos com os passos de transformação. Pensa comigo. Quantos aqui já tiveram filhos? Por favor, levante a mão. Bacana. Vocês vão entender melhor. Mas os que ainda não tiveram, com certeza você já observou isso. Quando um bebê está chorando, o que um pai e uma mãe fazem? A primeira coisa é ir até o berço da criança e acolhê-la. Porque eles não sabem o que está acontecendo. Eles só sabem que tem um choro, que existe uma aflição. Eles só sabem que existe algum sofrimento, mas eles não sabem exatamente o que é. Então, quando o pai e a mãe vão a esse espaço, não sei se vocês já observaram, e acolhem a criança, ela pode até não parar de chorar, mas você já percebeu que a intensidade do choro diminui? Este colo, este acolhimento, já traz um certo alívio, já faz o seu trabalho. E me diga uma coisa, por que você não faz consigo mesmo isso? Porque você insiste em não ouvir a voz, às vezes, da criança que chora do lado de dentro, aflita, cheia de dor. Por quê? Acho sim que nós podemos fazer o paralelo disso com a nossa história, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, porque vira e mexe, nós podemos não literalmente, mas simbolicamente, nós podemos nos perceber chorando, desesperados. Estar no colo de quem nos ama, sim, é ser abraçado pela felicidade. E deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você abre este espaço para acolhimento, você estará sendo abraçado por Deus, porque o Deus a qual eu acredito e sigo os passos é um Deus Emanuel. E sabe o que isso significa? Deus conosco. Ele é esse Deus que quando tudo está difícil e você para olhar para dentro de si, Ele acolhe você. E isso já é alívio.
E isso já é o primeiro passo para a gente aprender a lidar com as circunstâncias da vida e enfrentar as circunstâncias da vida. Sim, estar no colo de quem nos ama é de fato estar no colo da felicidade. Se isto é assim com os nossos pais e mães, imagina como deve ser de fato desfrutar do colo de um pai que é pleno amor. De fato, isso é a felicidade plena. Agora me diga uma coisa, por que você está sendo teimoso ou teimosa e não deixa ser abraçado por esse colo? Compreender e entender o que se passa na vida, no que está à nossa volta, o que está do lado de dentro, sim, é um passo para transformarmos choro em festa. Porque tendo o filho acolhido por alguns minutos, depois de acolher por alguns minutos o bebê ali, o pai ou a mãe que são atenciosos, logo notam que existe ali uma necessidade de comer. E deixa eu lhe dizer, às vezes a sua aflição e a sua angústia, o que é apenas fome, e fome de vida. E fome de vida, o Deus a qual eu acredito, tem de forma plena. Se lançar nos braços do Pai é de fato ter esta possibilidade de vida plena. Compreender a natureza da situação, da aflição, facilita sim esse processo de transformação. E como ele acontece? De uma forma mística, Will, olhando para o céu? Não, é olhando para dentro, porque Deus mora em nós. Ele está em nós. Aliás, eu tenho a impressão que prece é algo que nos faz olhar para dentro de si. E isso nos faz com que a gente tenha um encontro com Deus. Não está do lado de fora, Ele pulsa em nós. A aflição, as dores da alma, é uma sensação que nós não devemos esquecer, e sim transformar. A aflição é algo que deve ser transformado e nunca esquecido. Se sente aflito ou aflita, se sente sim angustiado, deixa eu lhe dizer, olhe para dentro para que você possa transformar isso em festa, em vida e vida plena. Para eu finalizar, quero lhe dizer algo sobre o consolo. Porque talvez você esteja se perguntando o seguinte: Will, legal, bacana, você falou a primeira parte do verso. Felizes são os que choram, mas onde é que ficou a parte de que eles serão consolados? Eu tenho a impressão que o consolo que Jesus está dizendo não tem nada a ver com recompensa. E às vezes, a gente entende que o consolo aqui é recompensa. Consolo não é a mesma coisa que recompensa. Consolo está no sentido que nós damos à nossa aflição, à dor, à dificuldade. O consolo se reside na resistência de nós mantermos bom ânimo, mesmo diante da aflição. Aí está o consolo. Porque se me incomoda, se eu estou aflito e incomodado com a fome que há no mundo, eu me lanço no desafio de mudar essa realidade. Consolo. Se eu estou aflito com a violência nas quebradas, eu me engajo para ser um movimento de paz. Consolo. Se me dói observar os mecanismos perversos de manipulação que existem, então eu me lanço o desafio de ser profeta. E dizer, não é assim, basta. O consolo
está sim no processo de se preocupar primeiro com o outro. Porque quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós nos preocupamos com o que está à nossa volta, quando nós olhamos para o que está assim à nossa frente, de alguma maneira nós sentimos alívio dentro de nós, porque nós também estamos cuidando de nós, porque não há vida solitária. Amar o outro como a si mesmo é de fato amar a Deus sobre todas as coisas. E quem vive no amor, tenho a impressão que não fica sem felicidade. Eu não sei você, mas o pouco de experiência de vida que eu já tive, já consegui perceber que quem vive no amor pleno tem a felicidade. Mesmo que isso tenha aflição no meio. Mesmo que a vida me coloque em circunstâncias difíceis. Porque quando nós temos o amor, nós sim encontramos a felicidade, o consolo, o colo, o socorro do amigo presente. Porque ele é sim socorro bem presente nos momentos de angústia. E às vezes se apresenta de uma forma muito perceptível na japinha que está lá em casa. Nos jovens que eu falo todos os sábados. Às vezes, em alguns de vocês que percebem o dia que eu estou triste e querem perguntar o que está acontecendo. Consolo. Socorro bem presente no momento da angústia, mas eu fico esperando isso como recompensa. Não, isso está no sentido que eu dou para os meus dias de me lançar na direção do outro e transformar a história a partir do serviço. Ter o coração aflito. O coração que chora, sim, chora com o mundo, com as dores do mundo, é um coração que é consonante com o coração de Deus. Se você não sente aflição, desculpa lhe dizer, mas seu coração nada tem a ver com Deus. Agora, se a aflição te toma em alguns momentos, se ao você assistir algumas reportagens, se sente aflito. Se ao sair aqui da Bethesda e passar por um semáforo e ver uma criança, isso lhe gera aflição. Deixa eu lhe dizer, o coração de Deus pulsa aí dentro e isso sim é felicidade. Como diz o salmista, sim, o choro pode durar, sim, algum tempo. Mas quando nós temos o coração de Deus, quando o coração de Deus pulsa aqui dentro, a alegria sempre vem no amanhã. Porque eu e você nos lançaremos ao serviço de transformar a nossa realidade e a realidade de quem está à nossa volta. E isso é alegria. João 16, 33, diz assim: neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amigo, amiga, saiba de uma coisa. Após a aflição, para quem tem o coração de Deus, sempre existe um contudo. O contudo é a palavra que se fez e ainda se faz carne, e através do seu Espírito Santo que se move aonde quer, e num processo de construção a 4 mãos, transforma a história. Contudo, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe qual a impressão que eu tenho quando ele diz, eu venci o mundo? Tenho a impressão que nós já vencemos.
Porque se o coração de Deus pulsa em nós, e se Jesus é sim aquele que está dentro de nós, nós já vencemos o mundo, porque com este coração nós somos capazes sim de manter o ânimo e ser esperança. Após a aflição, está aquele que no princípio sim era o Verbo e estava com Deus, mas não parou por aí. Continuou, não nos abandonou, e contudo, com todas as dificuldades da vida e da história, com todas as perversidades, com todas as violências, com todas as dores, Ele nos acolhe nos seus braços e caminha com a gente. Existe algo mais feliz do que ter este amor pleno, que nos impulsiona, mesmo mediante a dificuldade? Acho que não. Porque a dificuldade e a aflição na vida, eu não sei vocês, mas eu já consegui perceber, já consegui deixar esse sonho de criança para trás. É impossível de tirar. Já que é impossível de tirar, o que eu faço? Deixo o coração de Deus bater aqui dentro. Porque quando o coração de Deus bate aqui dentro, contudo, terei bom ânimo e serei capaz de vencer todas as dificuldades. Felizes são os que choram. São felizes sim, porque receberão um abraço de Deus. Felizes são os aflitos. Acredito que sim, porque delas, é o coração de Deus. E não há nada mais feliz do que ter o coração de Deus pulsando dentro de nós. Isso é transformação. Isso é mudança. E eu espero que, de fato, você não tente esconder as aflições e dores. Acolha, abra um espaço para que o coração de Deus pulse dentro de você. E isso lhe fará, sim, manter o ânimo, a esperança e, de fato, seguir adiante no mundo e construir uma bela de uma história. Algo que é eterno.